Olá, boa tarde. Eu sou Érica Chican e estou aqui hoje para a gente celebrar junto um momento muito especial na caminhada do cristianismo, o dia de Pentecoste. Tenho muita alegria em receber aqui o... Vamos ver se ele conseguiu entrar. Uhul! Que Agora bom! deu certo. Bom, hein? Que Olha, ótimo! quarta tentativa. Bom Que dia, alegria, querido. Érica. Que alegria todos que estão aí também sintonizados, linkados. Depois de quase uma hora lutando contra a tecnologia, eis-nos aqui. Uau, nós vencemos, olha só. Que bom. Valeu a Ai, perseverança, valeu a Roberto, perseverança. valeu. Deixa eu atualizar quem está chegando agora, né? Hoje é dia celebrado no mundo como dia de Pentecoste. E ontem à noite eu estava orando e pensando sobre a experiência que a gente tem tido de celebrarmos a unidade, né, como cristãos. E eu me lembrei de um recadinho que você me mandou, um recadinho tão especial, né? Porque de fato nós temos vivenciado a experiência da unidade, da amizade espiritual que transcende, né, sermos colegas de trabalho. Nós não queríamos ser apenas religiosos, nós queríamos ser amigos, irmãos, e nós temos vivenciado isso, né? E aí eu falei, acho que eu vou chamar alguns dos nossos irmãos, líderes aqui da capelania, para a gente conversar um pouquinho sobre essa experiência da unidade que estamos vivenciando e também sobre o Pentecoste, sobre o Espírito Santo de Deus em nós, na experiência do cuidado na saúde, que é o que a gente tem feito, mas eu me lembrei muito do que você gravou ontem. E falei, puxa, quero pedir para o Roberto nos ajudar a identificar também historicamente. Você é um professor, né, um mestre, cheio do Espírito Santo de Deus. Que é para você a gente fazer uma live assim, ressignificando o Pentecoste, a unidade dos cristãos, em pleno 2020, diante de uma pandemia. Roberto, compartilha com a gente o que já está aí no teu coração. Que legal, Érica. Não, a tua referência foi ótima. Eu comentava o texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é um dos textos principais que falam da vinda do Espírito Santo, sobre os apóstolos. E é interessante que é unânime, né, praticamente, entre os que estudam a Bíblia, que o texto de Lucas, que é o escritor, o autor do livro do Atos dos Apóstolos, ele quer ser um reverso de Babel. Na Torre de Babel, todos falaram uma língua diferente e por isso não conseguiram o seu intento, que não era um bom intento. Mas o Pentecostes ele faz o reverso de Babel, porque embora houvesse pessoas de todas as tribos e regiões, né, vamos dizer assim, de localidades diferentes, todos entenderam a mesma, a mesma linguagem falada pelos discípulos. E a partir desse texto é que nós fundamentamos a unidade, né? A comunhão na diversidade. Nós não somos todos iguais. Naquele tempo eram elamitas, era o povo da Judéia, da Pisídia, mas hoje somos de nacionalidades diferentes, somos de cidades diferentes e às vezes de denominações religiosas diferentes. Mas se temos o Espírito, essa diferença não tira a nossa unidade. E seria muito triste que nós falássemos línguas diferentes e não nos entendêssemos, principalmente. Hoje a gente vê tanta divisão, né? Eu acho que o Brasil está dividido. Eu acho que o conflito político, o contexto político, ele proporciona muito isso. A gente está polarizado e a polarização raivosa, né? As redes sociais amplificam isso. No meio de uma pandemia onde precisaríamos estar serenos, e se fôssemos também nós aqui cristãos a ficarmos nos degladiando, pior ainda seria. Então o Espírito Santo hoje, ele proporciona esse entendimento, que possamos falar a mesma língua que a língua do Espírito. A língua do Espírito é a língua do amor, é a língua da paz.
e é a língua da comunhão, na diversidade. Então a primeira mensagem que eu acho que é importante para fundamentar isso que você está fazendo, eu já parabenizo, extraordinário de trazer pastores e padres para junto com você, dirigir uma mensagem, uma prece, uma oração, por tantos que estão agora, né? E que participam pelas redes sociais e podem usufruir dessa graça e sentir essa presença hoje do Espírito Santo. Porque ele sempre está. Quando a gente diz vem, a gente dá uma oportunidade nova para que ele venha e atue. Ele que já está, atue e faça a sua ação em nossa vida, em nosso coração. Que lindo! Me fale uma coisa, agora no final, quando você disse, quando nós falamos vem, compartilha aí uma experiência tua de convidar, né, de dizer Espírito Santo vem. Que experiência é essa? Eu particularmente, Érica, eu sou um fã, desculpe dizer uma linguagem tão, né, inadequada teologicamente, mas eu sou um fã do Espírito Santo. E nos últimos tempos eu tenho experimentado muito, sabe? Também pelos estudos, me ajudou a abrir um pouco, mas a experiência do Espírito ela é extraordinária, porque é a experiência da interioridade, da interioridade. Quando você imagina o Pai está lá no céu. O Filho, o Senhor Jesus, está ao meu lado, né? Companheiro de viagem. Mas o Espírito Santo é a experiência dentro. É a experiência de sentir Deus dentro, a presença de Deus no seu interior, na sua vida, é o Espírito Santo. Então, para mim, é algo constante na oração. Eu respiro, porque é o ruá, o ar, né? Desde o Antigo Testamento, o Espírito é ruá. Foi sendo traduzido, né? Mas a própria palavra latina e portuguesa também tem esse sentido. Espírito, né? Tem o radical respirar, aspirar, expirar. E esse ar, ele simboliza muito para mim. Quando eu encho o pulmão de ar, quando eu solto este ar, eu lembro, né? Simbólico para mim. Deus está em mim. E fecho os olhos e tomo consciência, porque às vezes a gente não toma essa consciência. Deus sempre está. Somos templos do seu Espírito, diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, versículo 16. Mas a gente esquece. A gente não está toda hora consciente disso. Então, a minha oração começa por aí. A consciência de que o Espírito está presente. Em momentos de desolação, e são muitos, né? Nesse tempo de pandemia, você falava há pouco tempo nesses testes, enquanto eu tentava sintonizar, eu também te escutava, né? Quantos momentos de tristeza, de dificuldade, de medo. Hoje mesmo uma pessoa compartilhava comigo, estou meio estranha, estou meio cansada, não sei o que é, vem sentimentos de trevas e preciso dessa luz, dessa paz. Falei, isso está muito comum. Falava com uma psicóloga essa semana, está muito comum. É o medo da doença, às vezes pessoas que estão, como você que está na linha de frente, diante da doença, diante da morte, pessoas que mesmo tentando se esconder, não ficam isentas né, dessa pandemia, dessa atmosfera negativa que se cria. E nesse momento, ter esta consciência e pedir esta força, esta luz, ela é muito importante. Porque precisamos serenar o coração diante das adversidades. E o Espírito Santo, para mim, em momentos que às vezes eu estou meio assim, sobretudo nesses últimos meses, eu tenho pedido muito essa presença e pacifica, e acalenta, e dá força para enfrentar o que está diante de nós. Amém, amém. A gente queria que você orasse, né, por nós, nos abençoando nesse tempo. Eu vim também dessa experiência da unidade, padre, pensando o quanto que no contexto do sofrimento é tão pouco significativo as nossas singularidades, né, as nossas diferenças, mas o que nos atrai de fato nesse momento é o amor. E o amor, né, é fruto do Espírito, né? Só pessoas cheias de amor podem se mover na direção de alguém que está sofrendo, enfim. E tem uma outra coisa que para mim é muito curiosa, muito curiosa. Antes de você orar, deixa eu aproveitar você como teólogo. A pessoa está entubada, né, um paciente. Mas o Espírito Santo não está.
o espírito está livre. Uhum. Então, a gente não consegue ter uma confirmação científica porque não é algo que é repetível, né? Não é é exclusivo, é com aquela pessoa, né? É subjetivo. Mas, por exemplo, esses dias no hospital, eu li um testemunho e depois eu fiz uma entrevista com essa paciente. Nós temos tido a oportunidade de fazer a alta de todos os pacientes COVID que estão saindo da UTI. Todos que foram para a UTI foram no estado grave. E muitos, o estado ficou gravíssimo mesmo. Essa era uma paciente que tinha uma estimativa de 20% de chance de vida. Muito grave. E ela contou mais ou menos assim, que antes de ficar doente, ela teve um sonho. E no sonho, ela via um tubo, ela entrava por um tubo, e ela descia até um lugar chamado Vale da Sombra da Morte. Bom, né, para nós, tem uma identificação ali com o Salmo. E depois ela acordava. Passou, né, um tempo, ela foi internada. Vamos só ver aqui que parece que o Roberto... Opa, voltou? Voltei. Então, tá bom. Na UTI, ela voltou a sonhar. E ela estava no Vale da Sombra da Morte. Depois de um tempo no Vale da Sombra da Morte, ela ainda visitou outros 2 lugares. Lodebar, que também é um lugar bíblico, e Babilônia. Olha isso. E ela viu muitas pessoas sofrendo. Nananana. Mas aonde eu quero dar o destaque é que depois da extubação dela, ela estava ainda num isolamento dentro da UTI. Voltamos? Voltamos. Às vezes acontece. Visita médica. Quando ele chegou, ele disse assim para ela. Eu vou falar publicamente porque o testemunho já foi público. Né? Certo. Célia, você está no Vale da Sombra da Morte. Mas aí não é o seu lugar. Saia daí. Porque Deus tem novos propósitos para a sua vida. Uau! Então, que extraordinária essa experiência da gente saber que o Espírito Santo está agindo. A pessoa está doente, entubada. O Espírito Santo está agindo. Claro, com Como é isso para certeza. ti? Eu penso assim que nessas experiências tão particulares e subjetivas, como você disse, a nossa teologia se cala. Porque a nossa experiência com Deus ela é tão misteriosa e tão pessoal, né? Eu acho que, agora, da minha experiência ministerial, não dá para duvidar de nada. Eu acho que, no sentido, claro, a gente vive no âmbito da fé, e na fé não tem a dúvida. Mas eu digo assim, existem certas credulidades, porque às vezes a gente precisa também discernir o que é experiência religiosa e o que não é. Mas eu prefiro, nesses campos, ser muito cuidadoso, porque realmente, pela experiência que tenho, Deus atua de uma maneira muito misteriosa em pessoas que estão, às vezes, até inconscientes. Quantas foram as vezes que eu cheguei para fazer a oração, para administrar a unção dos enfermos, e a pulsação cardíaca dobrou. Não foi nenhuma e nem 2 vezes. Então, Deus continua agindo, e a graça não é invisível. O Espírito é invisível. É como agora, né? Por que você, de vez em quando, sai da conexão, entra em conexão? Ah, mas é o sinal do Wi-Fi. Porque agora a gente conseguiu a conexão, né? Aí, cadê o Wi-Fi? A gente não vê, né? Deus é essa coisa invisível, essa graça, mas que existe e que nós podemos experimentar. Essa conexão existe. Estamos conectados, né? E o Wi-Fi de Deus é muito bom, viu? O nosso aparelho às vezes é meio ruim, mas o Wi-Fi do Espírito é aquele cheinho, assim, sabe?
que tem os risquinhos cheios. Você sabe quando os risquinhos estão baixinhos, né? Porque o sinal está fraco. O sinal de Deus é sempre forte. E nós precisamos apenas nos Sim. abrir para essa conexão. Então ore por isso. Ore por nós, pelos profissionais da saúde ali no hospital, né, pela capelania, pelos pacientes e por essa experiência de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Fala com a Amém. gente mais uma vez, vem Espírito Santo. Vamos orar? Eu convido então você, Érica, todos que estão conosco, a fazer essa experiência, a num breve momento realmente sentir essa presença do Espírito. E eu vou partilhar alguns parágrafos de uma oração que eu tenho aqui e finalizar depois, porque é uma oração muito bonita, que fala muita coisa que a gente acabou de dizer. Então, sinta esse espírito, acolha essa presença, esse ruá que é pacificador, que é calmaria, que é este ar que é brisa mansa, mas que também é sopro que nos impulsiona e que nos direciona para que possamos ir sempre em missão, para onde Ele quer que rumemos. Vem Espírito unificador, arranca-nos da solidão, ensina-nos a partilhar, a dividir, a solidarizar, a não desistir. Sem a Tua ajuda, somos egoístas, orgulhosos. Ensina-nos a sabedoria na intimidade. Vem Espírito Consolador, sara, consola os corações aflitos, as chagas escondidas. Sem o Teu apoio, tudo é triste, tudo é sem vida. Na Tua presença, júbilo sem fim. Vem Espírito Pacificador, une os povos, as raças, as comunidades, as famílias divididas. Une os cristãos, a igreja. Dá-nos Teu perdão. Sem Teu amor, somente a luta e briga. Vem Espírito de paz. Vem Espírito escondido, Espírito prometido, Espírito dos profetas, Espírito de Jesus, Espírito de Maria, da igreja nascente, da nossa igreja. Revela-te a Teu povo reunido, a Tua igreja que está em oração. Espírito misterioso, Espírito de Deus, Espírito de amor e de paz. Derrama Teu amor, derrama Tua paz. E eu concluo ainda, vem Espírito Santo, com Tua força e ao mesmo tempo com a Tua suavidade, impulsionando com a força quem precisa agora dessa resiliência, desta fortaleza diante das dificuldades. Vem Espírito discernimento, porque alguns precisam discernir entre tantas situações complicadas da vida. E estamos em tempos de dúvida e precisamos da certeza que vem da Tua luz, do Teu brilho, da Tua orientação. E vem Espírito Consolador, mais uma vez, sobretudo para estas pessoas que estão sofrendo psicologicamente, emocionalmente diante da pandemia, também aqueles que estão doentes nos hospitais e aqueles que estão aí, profissionais da saúde, pessoas da capelania, que são instrumentos e precisam dessa serenidade para continuar nesta batalha, que é uma batalha do Espírito. Vem Espírito Santo, nos fortalece, nos indica o caminho, nos dá a paz, a consolação. Pedimos toda esta graça por Cristo, que vive e reina com o Pai, na unidade deste mesmo Espírito Santo. Amém. 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 E é preciso esse silêncio depois, esse silêncio antes, para saber que Ele está aqui. Está aqui agora, você que nos assiste, Ele está aí. No seu coração, na sua vida, o Espírito Santo é essa presença que não se ausenta. Não se ausenta. Que bom ter estas oportunidades de ter consciência, de nos abrirmos a esta força, a esta graça. Sem ela, não somos nada. Amém. Obrigada, meu irmão. Que o Espírito Santo, de fato, continue te tendo em sua plenitude. E olhando para você agora, eu penso nessa experiência tão bonita tua ali no seminário,
com tantos discípulos, que esse movimento, né, que o Senhor nos chamou para pastorear pessoas, para ser pescador de gente, para fazer discípulos. E você tem feito isso. Também penso agora nesses jovens e também nos adultos, esses novos desafios, né, que você tem estado à frente. Eu queria que você falasse só isso agora no final, porque esse é um sopro do Espírito, para que todos pudessem conhecê-lo. E alguns de nós, né, diz a Bíblia que a uns Deus deu para pastores, mestres, apóstolos, enfim. Então, alguns foram escolhidos com uma vocação como a tua, como a minha, e destes que você tem também discipulado. Fala pra gente o que é hoje o seu desafio, né, ali no seminário. Tem umas coisas novas, né, que a gente está vivendo com os adultos. Aproveita, porque Exato. a gente quer orar por você. Bom, obrigado essa oportunidade importante para falar. Mas, Érica, você, irmã, você também tem uma missão tão linda, eu acho que agora tão especial, porque é mais especial ainda em tempos como esse, né, que a gente precisa de pessoas que deem auxílio aos que estão doentes. Mas o meu ministério está ligado realmente às vocações, aos que estão se formando. Nós estamos agora num tempo de pausa, cada um está na sua casa, mas irão voltar semana que vem para uma conclusão do semestre. São dois âmbitos, são jovens, né, pessoas mais jovens que são seminaristas e eles estão no que chamamos de estágio da filosofia. Na verdade, agora os documentos da igreja gostam de dizer discipulado, é a fase do discipulado, para depois irem para a fase da identificação. E são 9 jovens que estão aí se cuidando, tendo aulas remotas, fazemos tudo remotamente agora, viu? Até direção espiritual, atendimento, aulas, mas irão retornar para uma semana. Isso que você falou também, as vocações adultas, é um instituto chamado ID, Instituto Discípulos de Emaús. Hoje mesmo estão tendo encontros remotos com os professores, e é um grupo maior, de 38, que são futuros diáconos e também padres, mas são aqueles que já têm uma certa idade, né? No caso dos padres, aqueles que já têm uma profissão, etc. e tal. Uma vida autônoma, a gente diz, não estão mais simplesmente a maioria deles morando com a família. E diáconos permanentes também, né? Então, são esses dois grupos e já fica um convite, né? De repente, de conhecer o nosso trabalho. Ficamos ali na BR-277, depois do Parque Barigui, ali no Orleans, ali, né? Perto daquele viaduto que vai para Santa Felicidade. E também para que orem por nós, pelas vocações, pelos seminaristas, pelas vocações adultas. E de repente alguém está nos vendo aqui, né? Fica aí e de repente alguém se sente tocado a ser da capelania Elo, a ser um pastor, uma pastora, a ser um diácono, a ser um padre na igreja. Estamos aí, né, Érica, abertos a receber aqueles que Deus nos envia, porque é Deus que envia, não somos nós os donos da vocação. Tivemos mais uma conexão travada. Voltou. Tá devagar, mas voltou. Junto do nosso descritivo desta live, vamos colocar os contatos então, tá bom? Acho que isso é importante. Porque, de novo, a vocação, ela é do Espírito Santo de Deus, né? E esta, então, é uma resposta nossa, mesmo ao Senhor. Todas as vocações, sejam elas as eclesiásticas ou religiosas, enfim, que todas as vocações neste dia, mais uma vez, nós possamos consagrá-la ao Senhor e vivê-las no ambiente mesmo do sagrado. Um médico que vive a sua vocação no ambiente do sagrado é muito diferente, né, se ele não vivesse sua vocação nessa dimensão. Então, nós queremos abençoar as vocações do Espírito Santo sobre toda a carne, para a glória de Deus. Muito obrigada pelo trabalho que você faz e pela parceria, né? Nós temos tido muitos dos seus seminaristas ali conosco,
E essa tem sido uma experiência muito especial de unidade no Espírito. Muito obrigada. Amém. Muito bonita mesmo. Eu também agradeço, Érica. Aproveito a publicidade para agradecer a tua abertura e tudo que você faz por nós também. E toda a tua luta para que a gente tenha essa comunhão, né, essa fraternidade e você tenha essa abertura, esse coração generoso. E isso ajuda muito, muito, muito. Tá bom? Que Deus abençoe e que as outras lives aí dêem mais certo nossa conexão. Certamente hoje vai, depois do know-how adquirido, tudo vai fluir melhor nas outras aí, durante o dia. Amém. A todos vocês que estão conosco e aqueles que vão participar desse vídeo gravado, muito obrigada. Que você também experimente um sopro novo do Espírito Santo na tua vida. E quem sabe, te direcionando a uma nova vocação ou te despertando de uma vocação adormecida dentro de você. O Espírito Santo está soprando que você possa ter uma experiência nova com Ele hoje, e nós gostaríamos de caminhar com você neste sentido também. Amém? Amém. Ei, também coloca pra gente esta oração tão linda. Eu vou pegar e a gente vai poder divulgar. Deus abençoe. Eu vou procurar. Se puder fazer depois que eu desligar, eu vou conseguir colocar tudo. O telefone e a oração aí, tá bom? Isso aí, a gente coloca tudo e também o teu podcast. Que maravilhoso. Ok, tá bom. Obrigada por hoje. O que ficou para mim foi Vem Espírito Santo. Muito obrigada. Amém, vem Espírito Santo. Tchau. Tchau, tchau. Ai, ai, que legal. Aqui, filho. Era para ser curtinho. Encerrar vídeo. Eu quero